Fala galera, seja bem-vindo aqui a mais uma análise de edital. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos comentar aí o edital de oficial de saúde que o governo do estado de São Paulo, através da Secretaria da Saúde, trouxe para nós aí mais um edital onde nós temos aí 23 vagas para o cargo de oficial de saúde, Então, nós temos aí, antes de mais nada, os meus contatos, tá aí o professor Fábio Augusto. Tem aí o meu YouTube, tem aí também o meu Facebook, meu Instagram e qualquer dúvida que você tenha a respeito do que a gente vai abordar neste vídeo, você tem aí o meu WhatsApp que você pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Beleza? Então, o governo do estado de São Paulo, através da VUNESP, que é a organizadora, trouxe nesse edital aí também elementos de informática que a gente vai comentar. Então, olha só, o cargo é oficial de saúde, onde nós temos 5 questões de informáticas divididas da seguinte maneira. Vamos lá ver? Olha só. Lá no edital nós temos noções de informática, onde é trazido para a gente Windows 10, Word 2019, aí ele traz também o Excel na versão 2019, correio eletrônico e internet. Então, coincidência ou não, nós temos 5 itens aqui abordados, Então você tem Windows 10, Word 2019, Excel 2019, correio eletrônico e internet. Isso significa que nós teremos 5 questões, uma questão de cada assunto? Então, usando a lógica, seria isso mesmo. Mas nem sempre a gente tem esta lógica, porque pode acontecer o seguinte: ele pode abordar 2 questões de Word e deixar um assunto de fora. Ele pode abordar 2 questões de Excel e deixar ali, por exemplo, internet de fora. Então, isso não quer dizer que eu vou ter uma questão de cada assunto, mas a gente vai abordar aqui neste vídeo quais são os elementos principais que têm caído nas provas da VUNESP que você não pode deixar passar, Você tem que estudar. Então vamos lá, vamos abordar. Então olha só, eu vou destacar aqui para você o seguinte. Dentro do Windows 10, nós precisamos saber bastante a respeito de conceitos de pastas, diretórios e também conceitos de atalhos, área de trabalho, então já vamos colocar aqui, área de trabalho e área de transferência. Galera, isso daqui são elementos chaves que são abordados em praticamente todas as provas da VUNESP. Então, o conceito de pasta diretório, que é a mesma coisa, pode aparecer em relação à manipulação de arquivos, que está aqui, e também na localização de elementos que estão no Windows 10, que, claro, provavelmente estão dentro de pastas, quando a VUNESP aborda questões que envolvem o quê? Imagens, onde ele traz ali o explorador de arquivos e pergunta para você se existe subpasta, se está dentro do disco rígido, se está dentro do pendrive. Então, quer dizer, eu preciso saber localizar o que é pasta, o que é um diretório. Então, eu preciso saber exatamente esse conceito, beleza? Em relação a atalhos, o conceito de atalhos, o que é um atalho, como que é representado um atalho, se atalho pode ser realizado a qualquer momento no computador, se existe atalho da internet no computador. Então, quer dizer, todos esses elementos são abordados em questões que envolvem atalhos. E se você pegar as últimas provas da VUNESP, você vai ver que atalhos têm aparecido. A área de trabalho também é colocado em prova para você confundir a área de trabalho com a área de transferência, que são coisas totalmente diferentes. A área de trabalho é uma área de armazenamento que a gente tem dentro do nosso computador, que nós podemos armazenar arquivos, pastas, atalhos, geralmente atalhos de programas, mas também podemos fazer a personalização do nosso computador, mudando o papel de parede, mudando o perfil de cores, etc. Isso é a área de trabalho. Depois, nós temos a área de transferência. A área de transferência, galera, como o próprio nome já diz, é uma área onde nós vamos
transferir elementos, seja através da ação de copiar ou recortar. Então, transferir elementos quer dizer, eu vou copiar algum item, pode ser um texto, pode ser um arquivo, pode ser uma pasta, não importa, mas também a ação de recortar. Então, tudo aquilo que é copiado e recortado vai para uma área, que é a área de transferência, beleza? E em relação à manipulação de arquivos, é importante você guardar aquelas teclas de atalho. Além do Ctrl+C, o Ctrl+X, né, que é copiar e recortar, não esqueça que nós também temos a manipulação no sentido de apagar, que é o delete, o shift delete, que manda direto para o inferno, né? A gente brinca mandar para o inferno porque vai fazer a exclusão definitiva, certo? E não esqueça também da ação de movimentação, na hora que você arrasta um arquivo que está numa pasta que vai para a mesma, vamos dizer assim, a mesma localização no mesmo disco. Então, por exemplo, estou em documentos, vou arrastar para imagens. Está no mesmo disco rígido, então o que vai acontecer? Esse arquivo vai ser movido. Agora, quando são unidades diferentes, vou arrastar de documentos para o pendrive. Concorda que o pendrive é uma outra unidade? Se é uma outra unidade, o que vai acontecer? Ele vai copiar, beleza? Então, não se preocupa porque todas essas informações a gente tem no nosso curso completo em informática aí para o cargo de oficial de saúde, beleza? Então, sobre o Word na versão 2019, o que é importante a gente destacar? No Word, eu já coloquei aqui para você o seguinte, ó, estrutura básica de documentos. Isso daí é padrão que é cobrado em todas as provas da VUNESP. O que ele quer dizer com a estrutura básica de documentos? A formatação de textos. Seja, a formatação no sentido de saber identificar quando você tem o negrito, quando você tem o itálico, saber identificar quando você tem ali efeitos, seja sobrescrito, subscrito, taxado, todos esses elementos têm incidência em prova. Além disso, é importante você saber os alinhamentos de parágrafos. Nas últimas provas, em 2019, a VUNESP cobrou constantemente alinhamentos de parágrafo. Aí você fala, mas isso é fácil, esquerda, direita, centralizado e justificado. Pois é, acontece que existem situações em que o justificado e o alinhado à esquerda têm a mesma aparência. Então, por isso que eu tenho que ficar muito esperto nesse tipo de questão. Então, inclusive, nós temos questões de prova que foi abordado exatamente esse tipo de situação. Provas de 2019, beleza? Mas não se preocupa porque nas nossas aulas em informática, tudo isso é abordado detalhadamente. Aí você vai ter toda a certeza na hora de identificar quando a gente tem cada alinhamento. Belezinha? Além disso, é importante destacar aqui dentro do Word que nós temos formatações relacionadas ao quê? A criação de tabelas, que o Word permite, que aí a gente vai abordar como que se insere uma tabela, como que você apaga elementos da tabela, como mescla células na tabela. Então, tudo isso também é abordado no curso. E é claro, nós temos aqui a inserção de objetos. O que é isso? A hora em que você insere uma imagem, a hora em que você insere, por exemplo, uma planilha do Excel dentro do Word, tudo isso também é importante a gente conhecer. Em relação ao Excel, galera, o que é importante? Bom, carro-chefe da VUNESP em questões de Excel, adivinha o que cai? Cálculo. E se é cálculo, nós precisamos saber trabalhar com o uso de fórmulas e funções. Isso daqui é, vamos dizer assim, item que não deve ser abandonado jamais. O Excel, toda vez que cair na prova, ele traz elementos de, no caso, cálculo, seja através de uma fórmula ou através de uma função. Isso quer dizer que não caem outros elementos? Não, isso quer dizer que os outros elementos podem cair. Mas como nesta prova é abordada 5 questões apenas, então o que a gente reforça? Naquilo que tem caído com muita incidência,
que é o uso de fórmulas e funções. Mas, no nosso curso, nós vamos abordar todos os elementos chaves que já foram abordados em provas da VUNESP, tais como conceitos de células, né? Isso daqui é extremamente importante. Também conceito de pasta de trabalho, que é justamente quando a gente fala da estrutura básica das planilhas. Conceitos também de controle de quebras e impressão. Ó, a impressão no Excel e o controle de quebras que está aqui, ó, são elementos que a gente aborda no nosso curso, beleza? Em relação a correio eletrônico, professor, o que costuma cair em prova lá na VUNESP? Costuma cair coisas simples, o uso do correio eletrônico no dia a dia. Então, você que já usa e-mail, consegue acertar facilmente as questões que são abordadas sobre correio eletrônico. Então, o que costuma ser cobrado? Apenas o uso do e-mail, que é a preparação para enviar, que é o ato de você responder, que é o ato de você encaminhar, que é também a possibilidade de você enviar para uma terceira pessoa sem que as outras saibam que você está enviando, que é a cópia oculta. Então, isso é extremamente importante. Sempre que é abordada a questão de correio eletrônico, esses elementos aparecem em prova, beleza? Então, destacando aqui, ó, o preparo e o envio de mensagens. O que mais? A anexação de arquivos. O que é isso, professor? O que eu posso anexar a um e-mail para envio? Existem situações em que a gente não pode enviar algo por e-mail. Isso também é abordado aí no nosso curso. Então, você que vai adquirir o nosso curso aí para o oficial de saúde, fique tranquilo, porque todos esses elementos que estão aqui no edital estão abordados da mesma maneira como aparece aqui. Então você facilmente vai identificar item por item do edital no nosso curso. Beleza? Então, galera, sobre internet, o que é importante? O último item que a gente tem aqui no edital, ele traz navegação na internet, que é conceito que a gente tem de navegadores, saber se você conhece algumas teclas de atalho de navegadores, que isso daí é o carro-chefe em provas da VUNESP, conceitos de URL, saber identificar os componentes de uma URL, conhecer elementos que são colocados em uma busca dentro do site de busca e também na hora de imprimir uma página da internet, quais são os elementos que devem ser observados. Então, todos esses elementos aqui dentro de internet são importantes e também são abordados no curso. Belezinha? Então, galera, coloquei aqui, ó, separando por assuntos, questões sobre os elementos que já apareceram em prova. Algumas questões eu já usei uma adaptação, né, para que você possa ficar esperto em relação a itens importantes. E aqui já no Windows 10 eu já trago uma questão para você. Então ele fala assim, ó, no sistema operacional Windows 10, o navegador Microsoft Edge possui uma ferramenta que deixa este navegador mais organizado. Assinale a alternativa que traz o nome dessa ferramenta. Favoritos, histórico, anotações, lista de leitura ou hub. Então, olha só, no nosso curso a gente aborda as principais características do Windows 10. E aí o que acontece? Você conhecendo todos os elementos presentes no Windows 10, fica fácil de você responder essa questão. Aqui, favoritos não é uma novidade, né? Todo navegador tem. Histórico, todos têm. Anotações. Anotações é um elemento característico do Edge que está no Windows 10. Lista de leitura também é outro elemento característico que está no Windows 10. Mas nenhum deles é uma ferramenta de organização. O que nós temos aqui de ferramenta de organização é o Hub. O que é o Hub? É o organizador de elementos do Microsoft Edge. Ele organiza favoritos, histórico, lista de leitura e downloads, beleza? Então, no nosso curso, a gente aborda cada item, traz as teclas de atalho, inclusive, que são importantes, que tem muita incidência em prova. Belezinha?
Vamos ao próximo assunto aqui que eu separei para você. Ó. Mais um elemento aqui a respeito do Windows 10. Ó. Considere as assertivas abaixo sobre a organização de arquivos e pastas no sistema operacional Microsoft Windows 10. Aí está lá. 1. Uma pasta pode conter outras pastas? 2. Uma pasta pode conter um limite de apenas 260 arquivos? 3. Não é possível criar uma pasta na área de trabalho. Está ou estão corretas as afirmativas? E aí ele traz as alternativas para você. Primeira coisa que a gente deve saber a respeito disso. Quando a gente tem uma pasta, eu posso ter dentro dela outras pastas que são chamadas subpastas. Então o item 1 está correto. No item 2 ele diz, uma pasta pode conter um limite de apenas 260 arquivos? Não. Não existe limite de quantidade de arquivos ou quantidade de subpastas que a gente pode ter dentro, né, de uma pasta no nosso computador. O que existe com o número de 260, que é uma limitação, é em relação ao nome de arquivo e pasta. O nome de um arquivo e pasta, ela precisa ter, no caso, 260 caracteres. E esses 260 caracteres compreendem o quê? O nome do arquivo e o local onde ele está armazenado. Então, todo o endereço daquele local precisa ter, no máximo, 260 caracteres. Beleza? 3. Não é possível criar uma pasta na área de trabalho. Claro que é. A gente, inclusive, lá no análise do edital, a gente já falou que a área de trabalho é uma área de armazenamento que permite criação de pastas, atalhos e também armazenamento de arquivos. Então, portanto, está correto apenas o item 1. Beleza? Vamos aí a mais um assunto. Agora o Word na versão 2019. Como eu falei para vocês, é extremamente importante a gente saber ali identificar algumas formatações no Word. Então eu coloquei aqui nessa questão para você. Ó. Observe as palavras digitadas e formatadas em um documento do Word 2019 na sua configuração padrão. Então você está vendo aí as palavras e aí ele traz. Assinale a alternativa que contém todas as palavras com um efeito aplicado. Então eu preciso saber identificar a diferença entre efeito e estilo. Efeito, nós temos alguns tipos de efeito que você consegue identificar. É o sobrescrito, é o subscrito, é o taxado, taxado duplo. Então, esses elementos aí, nós temos um efeito aplicado. Agora, quando nós temos negrito, itálico, quando a gente tem sublinhado, isso é estilo, então não é efeito. Então a alternativa A que traz ajudante geral não traz ali para a gente efeitos. Está trazendo ali no nosso caso estilo. Temos também aqui diretor. Diretor é estilo, já posso riscar. Oficial. Oficial tem taxado, beleza. Divisão. Divisão também tem taxado, taxado duplo. Chefe. Chefe não tem nada, chefe é apenas estilo, beleza? Educação. Educação está com o sobrescrito. Oficial. Oficial, ele está aqui, ó, com taxado. Divisão, divisão está com taxado. Mas aí nós temos assistente, secretaria e supervisor. Assistente tem sublinhado. Secretaria está sobrescrito. Supervisor está com taxado. Então, olha só. Qual alternativa nós temos todas as palavras com aplicação de efeito? Educação está sobrescrito. Oficial está taxado. E divisão está taxado. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D. O assistente tem sublinhado, ele não traz ali efeito. Beleza? Então, esse tipo de questão tem tido muita incidência nas provas da VUNESP. Ok? Vamos ao próximo assunto. O próximo assunto é Excel na versão 2019. Então, eu trouxe para você, claro, uma função C, que é uma das funções que tem muita presença em prova. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa abordar aqui na função C é identificar quem é a condição,
quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso aí. Então, a minha condição é essa aqui, ó. Se a média de A1 a C3 for maior ou igual a 4. A média de A1 a C3 é justamente aqui, ó, todo o intervalo que ele está abordando. Então, todo este intervalo aqui, onde estão os números, é a média de A1 a C3. Se a gente somar aqui, ó, 10 mais 10, 20, mais 8, 28, mais aqui 30, com 3 mais 3, 36. Então, eu vou ter 36, então vamos colocar aqui, ó, 36. 36, mas é média, né? 36 dividido por quanto? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 argumentos. Quanto que é 36 dividido por 9? 36 dividido por 9 vai ser o quê? 4, né? 4 vezes 9, 36. 36, no caso, aqui é o total do intervalo. Mas ele quer a média, então a média é 4. Aí a análise é 4, por acaso, é maior ou igual a 4? Sim. Então, neste caso, nós temos que fazer o valor verdadeiro. Então, aqui é a condição, valor verdadeiro, e aqui é o valor falso, ok? Bom, sabendo identificar isso na função C, fica fácil. 4 é maior que 4, verdadeiro, temos que fazer aqui a soma. Só que observe, a soma aqui, ele está trazendo um intervalo diferente, que é de C1 até C3. Então, ele está trazendo esses três números aqui, ó. 4 mais 0 mais 4. 4 mais 0 mais 4, quanto que dá, gente? 8. Então, a alternativa correta é 8. Beleza? É uma questão difícil? Não. É uma questão que você precisa praticar, que você precisa aprender a fazer a separação do que é a condição, do que é o valor verdadeiro, do que é o valor falso. Se você está vendo pela primeira vez, claro que você vai achar difícil. Mas no nosso curso eu abordo passo a passo para que você aprenda a fazer a separação e também vários exercícios sobre isso para que você possa, né, praticar e também, né, acertar questões que envolvam esse assunto. Belezinha? Então, vamos seguir adiante. Temos aí questão que aborda correio eletrônico. Correio eletrônico, galera. O que nós temos aí de correio eletrônico? Temos uma situação aqui que você precisa prestar muita atenção. Então, ele traz aqui, ó. Andréia preparou e enviou uma mensagem de correio eletrônico usando o Microsoft Outlook 2019, em sua configuração original, tendo preenchido no campo para Ricardo, Rafael e Lúcia, e tendo preenchido também no campo CC, Fábio, André e Guilherme. Ao receber essa mensagem, Fábio respondeu clicando no botão responder. Então, aqui, a gente já tem que ficar esperto, porque quando a gente clica em responder, nós vamos responder ao remetente. E quem é o remetente? Andréia, porque Andréia preparou e enviou uma mensagem. Então, ela é o remetente, beleza? Então, Fábio mandou para Andréia. Andréia, assim que recebeu a mensagem de Fábio, respondeu, por sua vez, usando o botão responder a todos. Então, responder a todos é responder a todos que se enxerga. Só que, como o Fábio respondeu para a Andréia e a Andréia respondeu a mensagem que o Fábio mandou para ela, então, ali nós já temos um diálogo. A conversa está entre eles só. Então, isso é muito importante. Aí o Fábio, mais uma vez, respondeu agora usando o botão responder a todos. Finalmente, de maneira conclusiva, André respondeu usando o botão responder. Beleza. Aí você já conseguiu analisar quem que mandou a mensagem para quem, né? E agora vamos ver a pergunta. Assinale a alternativa que indica o número de mensagens que Andréia recebeu. Então, Andréia é o remetente. Então, neste caso, a gente tem que contar
quantas vezes a Andrea recebeu. Então, a Andrea mandou a mensagem, Fábio respondeu. Então ela recebeu uma vez. Vamos fazer aqui, ó, uma vez. Aí a Andrea respondeu mandando para o Fábio. Fábio, né, respondeu para ela, ela recebeu mais uma vez, duas vezes. Aí, agora, usando o botão responder a todos que o Fábio mandou. Finalmente, de maneira conclusiva, André respondeu usando o botão responder. Responder sempre responde para o remetente. Portanto, quantas vezes André recebeu mensagens? 3 vezes. 2 do Fábio e uma do André. Beleza? Então aqui é uma questão que envolve atenção. Ele pode fazer a pergunta a respeito, né, da Andréia, ele poderia ter feito a pergunta para o Fábio, ele poderia ter feito a pergunta para o André, quantas vezes o André recebeu a mensagem, tudo isso para confundir. Então é extremamente importante você saber identificar quando a gente usa o responder a todos e quando a gente usa o responder. Responder sempre é o remetente. Só que se eu já respondi ao remetente, tudo que for colocado ali naquela mensagem com responder a todos vai ficar num diálogo entre eles. Belezinha? E aí, abordando a internet, eu tenho para você a seguinte questão sobre o URL, que é aquele conceito que eu falei para você. Olha só, nós temos componentes que são importantes. Então ele traz lá, considere o seguinte endereço em URL, e aí ele traz lá http www.test.com/aranha/pencil.html. Sendo o HTTP o protocolo utilizado, as demais partes desse endereço URL significam. Aí ele traz lá na alternativa A. Teste.com é um documento buscado, Aranha é o nome do servidor e pencil.html é o diretor-alvo do endereço. Não. Teste, ele é o servidor, né? Aranha não é o nome do servidor. Aranha é um diretório, é uma pasta. Então aqui, o que nós temos? HTTP é o protocolo, www.teste.com é o servidor, aranha/pencil.html é o que a gente chama de caminho, e só o pencil.html que é o alvo ou o recurso. Então, a alternativa A está errada. Vamos para B. www.teste.com é o servidor? É o servidor. Aranha é um diretório, alvo do endereço e pencil.html é o documento buscado? Sim. Então, portanto, a alternativa correta B. Já na C é o que ele fala. Teste é um programa-fonte? Não. Então já risca aqui. Teste é um tipo de conexão? Não. Teste é um servidor. Teste é um recurso buscado? Não. Recurso buscado é sempre o arquivo ponto alguma coisa que aparece lá no final. Beleza, galera? E como que você vai se preparar para esta prova para que você gabarite as 5 questões de informática? Aí eu tenho aqui para você, ó. Como se preparar? Você vai se preparar da seguinte maneira. Nosso curso online traz as matérias completas, português, matemática, informática e conhecimentos específicos, né, que tem aí no seu edital. Cada uma dessas matérias, elas vão vir acompanhadas de uma apostila em PDF, onde você vai ter todo o conteúdo abordado aqui nas videoaulas. Então, além de você ter a videoaula, onde o professor vai explicar para você todos os elementos, você vai ter a possibilidade de fazer as anotações necessárias diretamente na sua apostila em PDF, se assim você quiser, né? Então, quer dizer, você vai ter os mesmos slides que o professor está abordando na aula e a partir do momento que o professor está explicando e você achou importante ou pertinente, você pode fazer as suas anotações. Beleza? Então, tudo que você precisa para se preparar para esse concurso, nós temos aí no nosso curso online, ok? E aí, qualquer dúvida que você tiver a respeito aí sobre a informática nesse edital, você pode entrar em contato comigo aí no WhatsApp e para adquirir o curso completo aí com todas as matérias e também, claro, com a informática por mim, né, toda discriminada de acordo com o edital, basta você clicar aí no link que está abaixo na descrição deste vídeo, beleza? Então, galera, fico por aqui.
Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu!